Essa é a nossa glória. O testemunho da nossa consciência de que temos nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento para convosco, em santidade, sinceridade que vem de Deus, não com sabedoria carnal, mas de acordo com a graça de Deus. Amém? Feche teus olhos, Senhor meu Deus e meu Pai. Tua palavra foi lida, meu Deus, e peço que mais uma vez essa manhã o Senhor venha com teu poder sobre a minha vida. A sabedoria humana que eu tenho não é suficiente para que através de uma argumentação que não está nem escrita, conseguir alcançar a vida e o coração de todas as pessoas. Mas se o Senhor me usar apenas como instrumento, mais uma vez a glória virá de Ti sobre as nossas vidas e irá nos abençoar. E é isso que eu quero que aconteça para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito contrário, todo espírito de endemoniamento, todos os espíritos que vêm do inferno para tentar inutilizar a nossa consciência, eu quero que sejam repreendidos agora em nome do Senhor Jesus. Para que a excelência da palavra alcance as nossas mentes, para que possamos aprender mais de Ti e sairmos daqui para uma semana abençoada, que é isso que eu quero que aconteça, da alegria do meu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Por gentileza, pode se assentar. Vocês podem sentar também. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? Pode sentar. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre consciência, viu? Porque nós temos visto que o mundo, ele tem atacado muito a vida do ser humano. Muitas vezes, se nós não estivermos com a plena convicção daquilo que nós queremos, nós acabamos sendo engolidos pelo mundo. Eu queria que você abrisse o teu entendimento nessa manhã para entender que Satanás ele não deixa de atacar, viu? O propósito dele, segundo a palavra de Deus, ele vem para três coisas muito distintas, que é matar, roubar e destruir. E dentro dessas argumentações que ele tem, como demônio, como uma pessoa que se desviou da presença de Deus, e a história, você sabe, já está na Bíblia, ele tem algumas atribuições que ele usa, porque ele sabe que ele já está condenado. Viu? Para o diabo não adianta orar, Senhor, tenha misericórdia do Satanás para que ele se converta. Não, ele teve a chance dele, pela ganância dos olhos dele, ele quis ser um dia mais do que o Criador. E isso ele foi dispensado do céu. Ao ele ser dispensado do céu, começou a batalha dele contra os filhos de Deus. E por isso que Satanás te ataca, porque ele não consegue atacar a Deus. A soberania de Deus está estabelecida e ninguém o ataca. Ele é Deus, Ele é o nosso Criador, Ele é tudo em nossa vida. Ele é o sistema mais importante que tem para nós estarmos aqui. Com isso, Satanás começou a atacar os filhos, começou no Éden. E de lá para cá vem essa batalha espiritual muito profunda. E Paulo, aqui no Novo Testamento, ele tem um texto em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que ele fala assim, o príncipe das trevas desse mundo, ele tem cegado o entendimento. Algumas versões falam, tem cauterizado a mente das pessoas, dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a glória de Cristo. E com isso nós passamos por momentos muito delicados na vida. Porque ao lermos a palavra de Deus, nós vemos bênçãos maravilhosas destinadas sobre a vida do ser humano e muitas vezes nós não vemos essas coisas acontecerem em nossas vidas. E a pergunta começa a ser alta em nossas mentes, por que não está acontecendo? Por que Deus não está agindo? Nessa manhã, em poucas palavras, quero entrar um pouquinho nesse campo, para que nós venhamos a entender o problema da nossa consciência, da nossa santidade, da nossa sinceridade. Porque sem essas três coisas, nós não conseguiremos trazer a plenitude do poder de Deus em nossas vidas. E a consciência é uma coisa muito importante para ela não ficar cauterizada. Porque Satanás quer cauterizar a tua mente para que nós venhamos a viver daquilo que nós enxergamos. E a vida com Cristo é justamente ao contrário disso. Nós não podemos viver daquilo que nós enxergamos, nós precisamos ver daquilo que nós cremos.
E o crer e o enxergar são coisas distintas que a gente precisa aplicar inteligência, senão a gente não vive. E a inteligência é uma coisa que provém de Deus. Porque Deus, quando nos fez, Deus nos dotou de todas as coisas. Porque Deus não precisou de robôs. Se Deus precisasse de uma adoração forçada, Deus não te dava consciência. Se Deus precisasse de uma adoração forçada, Deus não te dava liberdade. São todas essas coisas que Satanás, no tempo que ele estava no céu, se chamou Lúcifer. Ele não conseguiu ter, ele não conseguiu dominar seus próprios desejos. Porque o desejo é inerente da nossa vida, da nossa consciência. Mas tudo isso tem que ser bem dosado. E essa é a grande liberdade que nós temos em Cristo Jesus. A liberdade de o adorar, a liberdade de buscar, a liberdade de viver a vida da plenitude do Evangelho. Que o Evangelho são as boas novas. Que boas novas? As boas novas que Satanás não conseguiu viver. É isso que chega em nossos corações e em nossas mentes. E a grande luta que Satanás tem é justamente obstruir a nossa mente para que venhamos a não viver isso daí. E são coisas muito profundas que a gente precisa pôr bastante atenção. E ultimamente nós não estamos pondo atenção nas coisas espirituais. Porque nós estamos com dificuldade de ler a Bíblia. Nós temos uma dificuldade imensa de obedecer. O ser humano, existe uma dificuldade imensa em não obedecer. E deixa eu te lembrar de uma coisa. Se você não for fiel no pouco, jamais, a menos que você seja alguma coisa fora do normal. Mas eu entendo, na visão clara, que abaixo da trindade divina todos são iguais. Se você não for fiel no pouco, desculpa, Jesus Cristo ensinou que no muito jamais você vai ser. E são nesses detalhes da vida que nós estamos nos perdendo. Nós estamos nos perdendo nas coisas mínimas. Porque muitas vezes nós acreditamos que só iremos tropeçar no grande. E no grande é fácil para desviar. Mas no pequeno é fácil para nós nos enganarmos. E Satanás tem usado dessa articulação maligna para enganar as nossas vidas e nos tirar da presença de Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Caminho do quê? Caminho de se chegar a Deus. Verdade do quê? Verdade que Ele desmascarou as obras de Satanás. E a vida, porque quando nós estamos vivendo aqui, nós estamos nesse plano, mas a nossa vida é eterna. Como que nós iremos para a vida eterna se nós não temos certeza de quem é o nosso Deus? E você pode perceber que lá no começo do Éden, Deus pediu para eles não tocar na árvore da ciência do bem e do mal, não foi na árvore da vida. Vocês conseguem compreender essas coisas? E a desobediência levou a uma situação crítica. E essa situação crítica só pode ser tirada através do Senhor Jesus Cristo. E a aceitação ao Senhor Jesus Cristo, o batismo, a transformação de vida, uma nova propositura para nós andarmos com Ele, é a que vai nos levar para o céu. E fora disso não tem salvação. Estão tentando achar meios e caminhos, mas não é suficiente. Viu? Não é suficiente. Nós temos que estar com a nossa vida comprometida no poder de Deus. E isso que tem desfeito a bênção de Deus em nossas vidas. Desfeito porque tudo já está predestinado. Viu? Lembre-se disso. Ele nos criou e nos deu um caminho maravilhoso. É só seguirmos. Mas a dificuldade que temos é seguir. Amém? E hoje eu quero tocar em alguns pontos complexos que eu preciso muito da tua atenção. Peço que você tente não se perder para que você possa compreender bem o propósito do que eu vou falar. Abra a Bíblia comigo em Filipenses. Capítulo 4, do versículo 14 até o 19. Paulo faz um agradecimento à igreja em Filipo. Entretanto, fizeste bem em participar da minha aflição. 15. Sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo do que se refere a dar e receber, exceto vós. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica,
generosamente me enviaste ajuda, não somente uma vez, mas 2 vezes, quando tive necessidade. Não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco preferencialmente o bem que pode ser creditado à vossa conta. Agora estou plenamente suprido, até em excesso. Tenho recursos em abundância, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que me enviaste, como oferta de aroma suave e como sacrifício aceitável a Deus. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém? Amém. Prestem bem atenção. Paulo, ele precisava viajar. Paulo precisava de condições para a viagem. E essa igreja, em Filipenses, eles entenderam o propósito da ajuda. Eles abençoavam a vida de Paulo, não uma vez, mas 2 vezes, para que Paulo fosse suprido nas suas viagens. E Paulo fica muito grato a eles, porque foi através dessas ofertas que Deus pôde abençoar a vida dele e ele sair abrindo mais igrejas. Pelo ato de generosidade que essa igreja fez em manter a vida missionária de Paulo, a palavra destinada àquela igreja foi essa. E por que aquela igreja nesse momento? Porque eles haviam feito uma ação de tirar do seu próprio bem e ministrar na vida de uma pessoa. A palavra do versículo 19 diz assim: mas o meu Deus suprirá todas as suas necessidades em conformidade com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quer dizer, no ato deles serem generosos, o poder da palavra de Deus entrou na vida deles e os abençoou a ponto deles ficarem ricos. Porque o que eles mandaram para Paulo supriu as necessidades de Paulo até em excesso. Eles não mandaram pouca oferta, mandaram muita oferta. E isso abriu a janela do céu sobre a vida daquela cidade, daquele povo, que foi o único povo que entendeu o propósito. O texto que eu li com você lá, e vamos voltar um pouquinho, lá em 1 Timóteo, por gentileza. Primeiro Timóteo 6:9 diz assim: outro, eu tenho sempre lido, né, que o 7, que nós não temos nada para esse mundo, porque viemos nu quando saímos do ventre da nossa mãe. Quando nós morrermos, nós também não iremos levar nada. Não sei se você já fez essas análises, mas diante da circunstância que eu me encontro de pastorear uma igreja, a gente lida com muitas famílias e a gente lida na alegria e na tristeza. Quando se perde alguém, a gente está sempre junto. E já fiz velório de pessoas muito ricas e velório de pessoas muito pobres. E existem coisas que são comuns. Caixão não tem gaveta, né? É que às vezes a gente está tão enredado pela circunstância que não dá para se fazer observações. Mas eu vou observar e vou passar essa sabedoria para você entender. Caixão não tem gaveta. Não tem gaveta. Caixão é tudo igual. Está ali o corpo de uma pessoa, porque foi o pecado que nos fez morrer. Lembrar você mais uma vez, viu? Deus não criou a morte. A morte foi criada em decorrência do pecado. Porque a morte aparece na Bíblia quando Adão é colocado para fora do jardim. E ali ele fala: do pó você veio, para o pó você volta. Viu? Então preste bem atenção nesses detalhes. Eu tenho te pedido imensamente. Leia a Bíblia com atenção. São os detalhes do ensinamento da palavra que abre a nossa mente. A morte, ela é decorrência do pecado, para que a pessoa não se perca eternamente. E em Cristo Jesus, quando nós estamos vivos, é a nossa remissão do pecado do Éden, porque a desgraça começou lá. E isso vem Satanás importunando até hoje, até quando nós tivermos vida. Ele vai tentar nos tirar do caminho do Senhor. E a nossa salvação está em Cristo Jesus. E é pela palavra que nós mantemos a nossa direção em Cristo Jesus. Eu não estou te ensinando a seguir a placa, porque placa é apenas uma necessidade estrutural do Estado, que isso aqui tem que ter um nome, tem que ter uma empresa, tem que ter um CNPJ, tem que ter tudo. Mas a nossa
A nossa regra de fé, a nossa constituição espiritual é a Bíblia. E é nela que a gente se baseia. E aqui, nós não trouxemos nada. Você só traz sangue. Você puxa nem a gente consegue tirar a placenta, né? Porque depois que a criança sai, corta o umbigo e tem que tirar a placenta. Não trouxe nada. E para ir embora também não leva nada. Porque tudo que põe no caixão, não sei se você já percebeu, se já fez exumação, um dia se precisar você vai ter que acompanhar, só vai ter os ossos. Acabou. Então a gente vem sem nada e vai sem nada. Tendo, porém, o alimento, o vestuário, estaremos com isso contentes. Já estamos sobrevivendo. 9. Mas os que querem se tornar ricos. Por que aqui Paulo fala assim? Os que querem se tornar ricos. Porque a riqueza vem de Deus. A riqueza é uma boa dádiva em decorrência daquilo que nós fazemos. Da profissão que nós escolhemos, do dinheiro que nós economizamos, do que nós fazemos com o nosso dinheiro, as aplicações que nós fazemos, as coisas que nós compramos. Isso é inteligência que vem de Deus sobre a nossa vida. Porque a igreja que nós lemos lá dos Filipenses, ela ficou abençoada porque eles doaram, porque eles se sentiram comovidos e fizeram o ato de generosidade de abençoar a vida de Paulo. E com isso Paulo ficou tão suprido que ele falou assim, tem coisa até em excesso. Porque se você pegar o contexto de tudo do capítulo 4, você vai ver que ele pede para você não ficar ansioso com as coisas dessa terra. Ele vai falar assim para você, viu, saiba viver. Mesmo se você tem dinheiro ou se não tem dinheiro, viva. Porque Deus vai suprir toda... Aí vem o versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Mas o tudo posso naquele que me fortalece vem de um contexto que você não reclamou de nada. Se um dia você tem o pão para comer, graças a Deus. Se um dia você não tem, você não fica, meu Deus, que vida miserável. Por que eu estou assim? Porque tem alguma coisa errada em nossa vida que está impedindo Deus de abençoar, porque a bênção de Deus é completa na nossa vida. Pare com essa ideia maligna que está sendo disseminada em cima dos púlpitos, que Deus vai pesar a mão, porque eu não encontro um amparo bíblico para isso. Eu encontro na teoria dos homens. Os homens criam teorias e depois quer que isso vire lei na cabeça da gente. Você não pode se vender a isso. Nós temos que nos render à essência do Evangelho. A essência do Evangelho. Porque em 1700 alguém escreveu, o problema dele. A Bíblia para mim ainda continua sendo a minha regra de fé. E é na Bíblia que eu vou pedir inteligência para Deus. Porque inclusive os dons do Espírito Santo, inclusive traz a revelação da palavra sobre a nossa mente. E ultimamente, Satanás está querendo atacar, principalmente nesse lado do mundo, a nossa cabeça. Aí fala assim, mas os que querem se tornar ricos caem em tentação e em laço. Por quê? Vai querer manusear as coisas que não é sua. Em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem homens na ruína e na perdição. Irmãos, é simples, nós estamos passando por um período no Brasil, uma coisa avassaladora. Toda essa roubalheira que você está vendo acontecendo. Essa semana ontem estava conversando com um rapaz aqui da igreja, e a gente conversava sobre as delações premiadas, e teve um dos homens lá da Petrobras, que ele falou assim para o juiz Sérgio Moro, a coisa começou pequena e eu não me dei muita fé, quando eu vi eu tinha 5 milhões de dólares guardado. Passou mais um pouquinho, eu tinha 10 milhões de dólares guardado. A coisa foi crescendo, chegou uma hora que eu tinha 20 milhões de dólares guardados. Naquele auge daquele momento, essas pessoas se tornaram ricas. 20 milhões de dólares é muito dinheiro. Para quem vive de um salário. Pode até ser um salário bom, mas cresceu a coisa. 20 milhões de dólares. Se essa pessoa parasse naquele momento, o dinheiro é roubado. Não estou falando que está certo. É roubado. Aquilo é ilícito. Aquilo não iria prosperar na vida dele. Mas se ele parasse assim e falar, vou comprar uma fazenda lá na divisa do Brasil com o Paraguai. Quando vierem me prender, eu passo para o Paraguai. A polícia brasileira não atua aqui. Fizeram isso? Não. O que fizeram? Ganância em cima de ganância. Hoje todos esses que roubaram, infelizmente, o nosso país ainda não tem lei, parece brincadeira que eu estou te falando, para reter o dinheiro dessas pessoas.
As pessoas estão presas, mas nós ainda não temos... O nosso legislativo, os deputados federais e senadores que eu e você votamos, não tiveram a competência de fazerem lei para tomar a fortuna que foi roubada minha e tua. Se um parente seu morreu na fila do SUS, se você tem operação que não está sendo feita, se você conhece pessoas que estão sofrendo na fila, é culpa do governo, não é culpa dos médicos. Não é culpa do pessoal de enfermagem, não é culpa da administração. Tem administrações ruins como nós tivemos aqui. Mas o dinheiro grosso nosso, porque o Brasil é nosso, o Brasil é do povo. E nós elegemos pessoas para tomar conta de nós. Colocamos raposa para tomar conta de ovo. Não sei se você sabe, mas a raposa come os ovos. Não deixa prosperar. A galinha vai botar ovo, a raposa vem e come. Ovo comido pela raposa não vira pintinho. Não tem pintinho, não nasce outras galinhas. É assim que nós estamos vivendo. Essas pessoas roubaram o nosso dinheiro. Olha o fim delas hoje. Só estão presas. Eu queria que tirasse tudo que elas tinham. Que tinha que devolver para o Estado. Para ter mais creche. Talvez hoje aqui nós tenhamos mães que não conseguem trabalhar, perderam boas oportunidades, porque não tem com quem deixar seu filho pequeno. Porque o Estado está deteriorado. E essas pessoas quereram se tornar ricas, quiseram ficar ricas. Por um curto espaço de tempo ficaram ricas. Mas olha o fim que eles estão tendo agora. E isso é o laço de muitas concupiscências. Concupiscência é o desejo desenfreado da cabeça da pessoa. E o desejo mau. O cara chegou a ter 20 milhões. Você acha que ele só roubou 20 milhões? Esse foi um delator. Um delator. Você sabe que de mais ou menos um mês para cá eu tenho deixado de ver televisão. Vejo muito pouco, uma que eu não estou tendo muito tempo, tenho passado bastante tempo aqui na igreja, e sabe, aí ontem eu vi um vídeo com a entrevista de um diretor de uma grande empresa, aquela empresa de máquinas agrícolas, que as máquinas são verdes. John Deere. Ele pediu assim, olha, parem de assistir televisão. Esse Brasil que estão mostrando não é o nosso Brasil. Nós somos farinha de outro saco. Esse saco que está aí é o saco de ladrões, miseráveis. Comece a trabalhar, comece a pôr na tua cabeça que vai dar certo, que a gente vai sair dessa crise. Porque você percebeu o que Satanás está querendo fazer? E a gente começa a ficar incomodado com isso. Que rouba, ninguém parece que não faz nada. E isso tira o foco das coisas boas da nossa mente. E Satanás, com isso, está tentando fazer-nos viver uma vida que não é nossa. Porque ele justamente está mexendo na nossa consciência. Ele está tentando mexer naquilo que vai abençoar a vida das pessoas. Que muitas vezes nós estamos deixando de dar o dízimo e de trazer as ofertas, porque nós estamos preocupados. Não estou falando de pessoas honestas, que sempre foram dizimistas e ofertantes. E por um momento, às vezes não dá, um mês se perdeu nas contas, atrapalhou. Viu, irmãos? Não estou aqui para fazer julgamento, estou aqui para te ensinar. Mas o problema é que tem gente que poderia dizimar e ofertar e não está fazendo, porque está com a consciência corrompida. O teu fim vai ser esse. Você vai se submerger em ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Satanás tem trabalhado na mente do cristão para que as igrejas percam a sua arrecadação e comecem a fazer coisas que não têm contexto bíblico. Porque a relação de Jesus com o dinheiro foi clara. Jesus ensinou coisas, às vezes, sacrifícios espirituais. O sacrifício espiritual é o sacrifício da nossa inteligência e não da força do corpo. Você entende isso? Porque a força do corpo fez ele. Ele foi para o deserto, ficou 40 dias. Jesus estava em carne no deserto. Jesus não foi para o deserto em espírito. Sacrifício carnal. Aliás, nós lemos sobre sacrifício carnal lá no texto, né? Volta lá um pouquinho. 2 Coríntios. Segundo Coríntios 1:12. Esta é a nossa glória, o testemunho da nossa consciência de que temos nos conduzindo pelo mundo. Que consciência? A consciência cristã, especialmente em nosso relacionamento para convosco, em santidade, sinceridade que vem de Deus, não de sabedoria carnal.
O que agrada ao poder do Deus em nossas vidas não é o sacrifício carnal, com todo respeito à tua inteligência. E tenho falado sobre isso algumas vezes, eu tenho dado algumas pinceladas. Você quer fazer um jejum? Ótimo. Ah, pastor, eu quero fazer um jejum de carne. Excelente. Mas um jejum sem oração não vai chegar na presença de Deus. Porque o jejum é para o enfraquecimento da carne. Porque lá em Gálatas 5 diz que a carne e o espírito se confrontam todos os dias. Quando a tua carne está mais fraca, você tem mais noção de oração. Então o jejum é para enfraquecer a carne. Não que o jejum agrade a Deus. Porque o sacrifício foi feito por Cristo. O jejum é para destruir a nossa força humana, a força da nossa mente. Porque a consciência nossa tem que ser cristã. Ah, eu vou fazer um jejum de café. Você toma café que nem eu, então faça um jejum. Mas ore o dia inteiro. Para que em vez de você tomar café, você ore. Em vez de você comer chocolate, você ore. Porque se você fizer um jejum sem oração, você só está tentando fazer regime. E fazer regime, por gentileza, procure um médico endocrinologista, procure uma nutricionista, vá para a academia fazer exercício, né? Corra para caramba, na hora de comer a carne não coma, chama o pastor para comer por você. Isso você vai emagrecer. Agora não tente misturar as coisas físicas com as espirituais, que não vai dar certo. Porque o sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício espiritual, que é o culto racional, que fala lá em Romanos capítulo 12. Que o culto racional tem que ser o dia inteiro. E Satanás está nos movendo nisso. Está nos prendendo nessas coisas. Porque estamos achando que é o sacrifício carnal que vai agradar. Sacrifício carnal não agrada. Porque o sacrifício carnal foi imputado a Jesus Cristo para fazer por nós. E o fez. Você acha que hoje, pela graça, nós temos dificuldade em obedecer a palavra de Deus? Você acha que com um chicote, com ponta, com osso, com feito gancho, tocando nas tuas costas, você ia falar que você ama Jesus? Imagina! Imagina! Você daria coragem de dar o teu sangue por alguém? Imagina que daria! A gente quando fura um dedo e vê uma gota de sangue, tem gente que já vira o zóio e cai para trás, rapaz. Você imagina ser pendurado numa cruz por várias horas, tentando respirar, porque já te colocaram, porque na crucificação colocaram o tronco de Jesus mais baixo do que os punhos, colocaram as suas pernas envergadas, porque para ele respirar, ele tinha que fazer um esforço físico sobrenatural, para a carne dele sofrer. Tudo isso ele fez por mim e por você. E hoje pela graça a gente não dá valor. Você acha que vai se salvar? Se nós tivéssemos que morrer por nós mesmos? Imagina, irmão. E Satanás está tentando tirar isso da nossa vida. Através das coisas que está tentando bloquear a nossa consciência. E quanto ao dízimo e à oferta, ele está tentando bloquear o crescimento da igreja. Está pondo na tua vida que dízimo é só do Velho Testamento, viu? É só você ler a Bíblia com atenção, leia a Bíblia com inteligência. Agora, eu vou ser bem sincero numa coisa que eu vou te ensinar hoje. Se você não é dizimista, nem ofertante, porque você não lê a Bíblia, você não está convertido. Desculpa da minha franqueza. Você pode até ficar aqui com a gente, uma que eu não vejo lista de dizimista. Isso eu falo diante de Deus. Desde a primeira igreja que eu pastorei até hoje, eu não me meto com dízimo e com oferta. Tenho aí uma boa equipe que faz todas essas coisas. Eu gosto de pregar o evangelho. Mas se você não é dizimista, se você não é ofertante, você ainda não se converteu ao evangelho. Porque a tua consciência está cauterizada por Satanás. Porque o dízimo e oferta é sentimento de amor pelas almas, para a porta ficar aberta. Se você vê roubos por aí, você pode ver, mas dessa comunidade, se você participa daqui, e você não é dizimista e ofertante, você não se converteu. E o teu final vai ser o inferno, porque você está fazendo apenas papel de fariseu aqui dentro. O fariseu, o problema que Jesus teve com o fariseu, Jesus falava assim para os caras: o duro de vocês é que vocês não se convertem e ainda atrapalha quem quer se converter. O problema do fariseu é a pessoa que está dentro da igreja e não se rende à consciência do evangelho de Cristo Jesus. Porque você sabe que o dinheiro que entra aqui de dízimo e oferta é aplicado na igreja. Eu tenho meu salário, que eu sou digno desse salário, viu? Eu tenho aí uma diretoria que nós já estipulamos isso. É coisas todas as claras. Eu sou digno do salário que eu dedico a minha vida 24 horas pela obra. Se você não tem procurado, mas eu estou sempre às ordens. Meus números de telefone é sempre aí. Não tem número secreto. Pastor não anda com 2 celulares, ando só com o celular. Aliás, acabamos até com linha fixa. Só tem meu celular. Se ligar, você me acha.
Eu administro a igreja dessa forma. É para manter essa porta aberta, com todo conforto, com tudo, viu? Com tudo isso que você tem, é com dízimo e com a oferta que vocês trazem, para nós recebermos mais pessoas. Nosso problema está tão grave, que a nossa mente está ficando cauterizada para o dízimo e para a oferta, cauterizada para nós abençoarmos a vida das outras pessoas. Que quantos amigos que nós temos que ainda não se renderam aos pés do Evangelho, e a gente não está trazendo para ouvir a palavra de Deus. Se estivermos orando, graças a Deus, ore pelas pessoas. Faça uma lista de amigos, comece a orar por eles. Aí vai falar, vamos na igreja. Aí eles vão falar, mas a igreja é tudo ladrão. Aí você vai ter que defender a igreja. Fala, lá na comunidade que eu vou não tem roubo, cara. Conheço o pastor. Se você está vindo agora para cá, eu tenho gente só desse ministério que já faz 14 anos que a gente está junto. E todo mundo me conhece. Não sou um cara rico, não sou um cara bem de vida, sou um cara normal como todo mundo. Passo dificuldade como todo mundo. O evangelho para mim não foi fonte de riqueza. Não foi. E não é fonte de riqueza para mim. Viu? Sou um cara de uma vida completamente normal. Quando eu posso ter as coisas, eu tenho. Quando eu não tenho. A partir do ano passado eu tinha carros melhores, eu tive que vender, porque o meu salário já não estava mais comportando pagar carros melhores. Vendi meu carro. Fiquei uma semana sem carro, veio uma pessoa dessa igreja, me abençoou, emprestou um carro para mim. Quando eu fui comprar o carro, essa pessoa doou o carro para mim. Daquele carro eu consegui vender, fui fazendo meus rolinhos, já estou com um carrinho melhor, porque Deus me dá inteligência para trabalhar. E Deus me abençoa nos momentos que eu mais preciso. Porque eu tenho vivido a palavra de Deus. E Satanás tem entrado no nosso meio, cauterizando as nossas mentes, tentando travar a nossa consciência para não sermos abençoadores da obra. E isso é um pecado. O dízimo não salva, viu? Deixa eu deixar uma coisa bem clara para você. Dízimo não salva ninguém, mas leva para o inferno. Porque a partir do momento que você começou a mentir para Deus, você se tornou um mentiroso. Porque o dízimo não pede nada que a gente não tem. Deixa eu frisar bem esse assunto. E aqui, do jeito que eu tenho ensinado você, é só sendo desobediente para não entender. Eu tenho falado para você que dízimo é o fruto daquilo que entra na tua mão. Se não entrou nada, o que eu tenho te falado? Pega um envelope vazio e traz aqui na frente, você é dizimista do mesmo jeito. Nunca pedi para ninguém vender casa, nunca pedi para você vender teu carro para dar de oferta aqui na igreja. Se tem alguém que eu já pedi, pode levantar e se manifestar. Ou se estiver me vendo aí, entra lá no site e põe lá que eu ponho aqui todas as mensagens. Eu não tenho minha vida presa em nada desse mundo. Principalmente na vida financeira. Não tenho nada preso com ninguém. Porque o Evangelho me ensinou a ser uma pessoa sincera, a ser uma pessoa correta. Porque eu faço de tudo para mim ser salvo também. Além de ensinar as pessoas a serem salvas, eu preciso resguardar a minha salvação. E o dízimo não rouba ninguém. Porque dízimo é se você tem para dar, você dá. A oferta é a alegria do teu coração em ser ofertante. Se entrou na tua mão, você não deu, você se apropriou de uma coisa que não é sua. E esse dinheiro que ficou na tua mão não vai ser bênção, porque ele pertence a Deus para nós tocarmos a igreja. Só para tocar a igreja. E Satanás tem cauterizado a nossa mente a ponto de não sermos mais dizimistas. E mais uma vez eu te repito, não estou falando de pessoas que passam por dificuldades, se perdeu, aconteceu coisas anormais, teve doença na família, ficou um tempo sem dar dízimo, mas no coração das pessoas elas desejam ser. E Deus entende tudo isso, como eu entendo. Agora é difícil pensar que tem pessoas que não dão o dízimo para guardar o dinheiro. Que consciência humana que é essa? É uma consciência humana, é uma consciência carnal. Isso vai te levar para o inferno. Porque a obra precisa, para ser mantida aberta, com dignidade. Porque aqui você pode trazer quem você quiser, senão vai ser envergonhado. Não faço apelo, não dou envelope com... Agora tem moda, né? Pega um envelope branco e põe um selinho. Aí o selinho ouro, você tem que dar uma oferta acima de tal. Irmãos, se você estiver achando que eu estou sendo injusto no que eu prego, dá uma volta por aí. Dá uma volta por aí. Visite igrejas. Viu? Visite igrejas. Sinceridade na palavra, tem muitas igrejas sérias. Nós somos uma delas. Tem muita gente honesta pregando, viu? Não é só aqui não, tem muita gente honesta pregando. E as pessoas estão se vendendo as coisas malignas, porque a consciência está travada. Mas eu queria que nesta manhã nós pudéssemos abrir a nossa mente para nós entendermos o que Deus tem de melhor para nós. Por gentileza, abra a palavra de Deus em Atos 24, em Romanos 9:1.
Romanos 9:1 está escrito assim: digo a verdade em Cristo, não falo em verdades, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Amém? A nossa consciência tem que ser confirmada em quem? No Espírito Santo de Deus. Agora vai em Atos 24:16. Por esse motivo, busco sempre manter a minha consciência limpa na presença de Deus e de todos os homens. Que consciência que é essa? A consciência espiritual, a consciência cristã. Por gentileza, agora vai em 1 Pedro 2,5. Só estou te mostrando esses versículos, só para nós termos uma base bíblica daquilo que eu estou te ensinando. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Nós estamos sendo edificados como o quê, irmãos? Casa espiritual. Com o propósito de sermos sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Você percebeu, então, o que é sacrifício espiritual? É você lutar contra a cauterização da consciência. Viu? A cauterização da consciência. Porque é pela consciência, é pelas atitudes que nós seremos salvos. Viu? Eu tenho alertado. Não se deixe enredar pelo mundo. Não se deixe enredar pelo mundo. Vocês lembram da passagem lá do Velho Testamento, quando o povo estava com fome? Ô, André, pode entrar já, filho. O povo estava com fome, Deus mandou maná. Deus se transformou no pão e desceu para eles. Alguns deles cataram o maná e guardaram. O que aconteceu com o maná que eles guardaram? Estragou, apodreceu. Vocês lembram que dentro da arca tinha algumas coisas e uma delas era o maná? E por que o maná da arca não apodreceu? Porque onde tem a presença de Deus, as coisas não se deterioram. Então, o teu dinheiro guardado sem a presença de Deus vai sumir. E você daqui a pouco não viu, acabou o dinheiro. Mas as coisas guardadas, que é o teu salário guardado na presença de Deus, você vai prosperar. Deus não vai te deixar faltar nada. Pensa nisso, viu? Com muito carinho. Pensa nisso com muita inteligência. Não deixe o diabo enganar você. Porque sem nada nós viemos, sem nada nós iremos partir, e o que temos aqui é para sermos abençoados, não é para ser corroído por Satanás. Amém? E mais uma vez, não estou lhe pedindo nada que você não tenha. Não estou te pedindo para fazer sacrifícios carnais. Não estou falando para você deixar de dar comida para tua filha para trazer dinheiro aqui, não é isso. Viu? Não é isso. Não estou pedindo para você passar necessidade para você trazer dízimo e oferta aqui, não é isso. Porque se você recebeu a parte que é de Deus, devolva a Deus, porque a obra precisa para ela sobreviver. Viu? E quando a gente não faz isso, você pode perceber, continua sempre afundado nas mesmas coisas e nos mesmos problemas. Porque dinheiro não significa paz para ninguém. Dinheiro não compra saúde. Ah, pastor, mas o dinheiro que eu ia dar no dízimo, eu vou fazer viu? A gente morre com os melhores planos de saúde, com todo respeito à tua inteligência. Por gentileza, veja o nível das coisas que eu estou falando. Se dinheiro trouxesse vida, rico não morria. E tem gente aí que tem condições de ter os melhores médicos, os melhores hospitais, as melhores UTIs do mundo. Quando chega o momento de partir, parte. E você percebeu aonde que Satanás cauteriza a nossa mente? Tirando aquilo que ia ser uma bênção para a tua vida, para a tua família, fazendo com que você guarde uma coisa que não é tua. E guarda uma coisa no teu coração, na tua mente. Aquilo que é de Deus e não é dado a Deus, não dura na tua mão, porque sem a presença de Deus nada vai persistir, tudo vai se acabar. Abaixa a tua cabeça um pouquinho.
Faça uma reflexão dos sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. E nesse momento, queria que você usasse da tua inteligência e fizesse uma retrospectiva e ver como é que você tem se comportado nisso. Se está deficitário, é simples, viu? É só pedir perdão para Deus e começar a acertar de novo a vida. Não deixe Satanás te enganar, não. Não deixa. Satanás está querendo destruir a nossa consciência cristã. Satanás está lutando. Cuidado para você não se tornar um fariseu. Dentro da consciência de trigo e de joio, o trigo é o cristão, o joio é aquela planta que cresce no meio do trigo, que não é trigo. Sabe qual que é a diferença do trigo e do joio? Só a semente. O joio não tem semente. Ele é uma planta oca. Quando você tem um campo de trigo, isso daí, se você gostar dessas coisas, comece a ler. Quando bate o vento, o trigo se curva, porque ele tem a semente na ponta e a semente pesa. O joio fica em pé. A gente quando se curva, a gente se curva diante da palavra de Deus. Viu? Diante da palavra de Deus. E se curvar diante da palavra de Deus, já vem desde o Velho Testamento, quando se fala de cerviz, que é esse músculo que liga o teu cérebro à tua coluna. E às vezes a gente não abaixa para ouvir a palavra de Deus. E com todo respeito, eu só posso ensinar, não posso obrigar. Mas dentro da minha possibilidade de ensinar, eu não vou me furtar de não te falar o que você precisa ouvir. Quando desde lá do Velho Testamento, quando Abraão entregou seus dízimos, quando Deus revela a palavra para Malaquias, ele fala que estão me roubando nos dízimos e nas ofertas alçadas. E nos dias de hoje nós temos feito isso. E desculpe, se você for para o final da Bíblia, lá em Apocalipse 20 e pouco, lá fala que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Se você não tem, você continua sendo dizimista, mesmo não tendo o dinheiro. Porque dízimo é uma questão de consciência. E aqui nesse lugar eu tenho ensinado até isso. Eu tenho a ousadia de, no meio de uma crise danada, te ensinar que se você não tem nada, a tua verdade é nada, pega o envelope vazio. Você é dizimista. Você traz e deposita sem nada, porque essa é a tua verdade. Agora, se entrou alguma coisa na tua mão e você não está fazendo, desculpa. A palavra tem uma sentença para isso. E essa palavra tem que ser lida e explicada, sem tocar nos teus sentimentos, só na tua razão. Não estou te emocionando em nada. Só estou te explicando a verdade, porque a salvação não vai ser pelas emoções, a salvação vai ser pela razão. A razão de obedecer a palavra de Deus. Senhor, que nesta manhã essa palavra venha falar a nossa consciência e a nossa mente, para que não nos percamos nas coisas do mundo. Porque o intuito do nosso inimigo é tirar a glória do Senhor das nossas vidas. E a glória está nos nossos relacionamentos, a glória está na nossa vida espiritual, e a glória está na nossa vida financeira. E Satanás tem tentado obstruir as nossas mentes com isso. Mas que nesta manhã o poder da palavra do Espírito Santo venha falar conosco. O poder da palavra do Espírito Santo venha tocar em nossos corações, a fim de que sejamos uma bênção na Tua presença e tenhamos a bênção da obediência em nossas mentes, para que possamos assim efetuar todo o processo de bênção que nós estamos passando. Porque eu sei que o Senhor tem coisas maravilhosas para as nossas vidas, e é assim que eu te agradeço nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo.